Quando eu peguei ele, eu pensei, nossa, vai ser um livro super deprimente, porque é sobre Joy Division, uma banda super deprimente. Mas não, é super divertido. Eu acho que eu nunca dei tanta risada com um livro como eu dei com o Peter Hook. Esse livro conta a história da banda Joy Division. O escritor é o Peter Hook, que é o baixista da banda. Ele é o baixista do Joy Division, depois foi o baixista do New Order. Então, esse livro é muito legal porque ele não conta só a história do Joy Division. Ele conta a história do punk, assim, sabe? Não do punk, a nova onda, New Wave do punk que aconteceu e surgiu o Joy Division. Porque ele vai contando, assim, várias histórias de como eles se ferraram, como eles fizeram... Umas melhores histórias é de como eles fizeram um show para 8 pessoas. E depois ele conta que depois... Isso foi quando o Joy Division estava no começo. Tudo bem, tem a desculpa, o Joy Division estava no começo, fez um show para 8 pessoas. É a vida. Mas ele conta depois... o Joy Division foi para uma pessoa, mas depois ele conta como o New Order, depois do Joy Division, quando eles estavam no sucesso, fizeram um show para 8 pessoas. Então é muito legal essa... É uma leitura muito divertida, é engraçada, você vai dar risada com o Peter Hook. Mas também fica muito triste depois daqui mais ou menos. As últimas 200 páginas, 100 páginas. As últimas 100 páginas é muito triste porque ele vai começando a falar do Ian Curtis, que foi o vocalista da banda que se matou. Ele conta um pouco mais detalhadamente e porque assim, ele viu o Ian, ele fala que assim, a visão dele do Ian não é a visão que tá popularizada hoje, que ele era um cara deprimente, não sei o que. Ele viu o Ian com parte do grupo e ele se divertiu pra caramba juntos, e só depois que ele foi reparar nas letras que o Ian escrevia, em tudo que o Ian escrevia, e o Ian se matou, entendeu? É muito legal essa visão do Peter Hook. Se você gosta de Joy Division, você vai gostar muito dessa biografia. Eu sei que tem a biografia também escrita pela esposa do Ian Curtis, que se chama Tocando à Distância. A Ideal Shop publicou aqui no Brasil, eu ainda não tenho, mas eu tenho vontade de ler porque eu gosto muito de Joy Division. E esse livro foi muito legal, foi uma biografia muito boa. Outra coisa legal que tem, o Joy Division publicou 2 álbuns, sendo que um dele é póstumo. Um que é o No Pleasures e o outro que é Closer. E aqui tem 2 capítulos incríveis que falam assim, leia esse capítulo escutando o álbum. Então ele vai falar, o Peter Hook vai comentar cada música e é uma sensação incrível você ler e escutar o álbum. Então, se você gosta de Joy Division, você vai adorar esse No Pleasures. Outra coisa interessante também é que esse livro foi escrito depois do famoso filme Control. Então tem alguns parentes assim do Peter Hook que ele vai falando, e como ele não gosta de algumas coisas do filme, como ele acha legal algumas coisas no filme, mas é interessante, e porque assim, o Peter Hook é muito foda-se, sabe? Ele é muito punk. Ele vai falar assim, eu vou falar minha opinião, se você não gosta, sai daqui do livro, porque o livro é meu e eu vou falar o que eu acho. Isso é muito legal. Essa edição é muito bonita, vou fazer uns planos detalhes. Ela tem essa cinta, e não sei se dá pra enxergar agora, mas ele aqui é todo com a capa do No Pleasures, que é esses detalhezinhos assim, super bonitos, ó, dá pra ver sim. E outra coisa que ele também comenta é a questão que o Joy Division sempre foi, assim, quando as pessoas começam a criticar o Joy Division, começam a falar que eles têm ligação com o nazismo e tal. Então o Peter Hook comenta isso daí também, que ele fala que são meras coincidências que trouxe essa fama horrível para o Joy Division, mas é legal ver ele comentando. Esse livro é divertido, é muito divertido de ler, ele é bonito, ele é cheio, ó, de figuras não, de fotos. Então tem umas fotos que ele fala assim, como nós éramos deprimentes. Tem trechos que ele fala assim, como como eles realmente pareciam depressivos, mas como eles eram divertidos, como eles se divertiam fazendo música, porque ele
ele depois de 2 ou 3 shows do Sex Pistols, decidiram fazer uma banda. E foi o seguinte: queremos formar uma banda. Eu vou ser... Meu amigo vai ser tal, eu vou ser tal, eu vou ser baixista. Tá bom, eu vou ser um baixista, eu preciso aprender a ser baixista. Então ele não era um baixista e entrou numa banda. Ele entrou numa banda e aprendeu a ser baixista. Então, é muito legal que ele fala que ele só toca com 3 dedos. E o certo é tocar com 4. Isso ele só foi tentar aprender depois. E o cara falou pra ele assim, ó: esquece, você toca muito bem com 3, vale essa. E então tem várias coisas assim super legais. E a escrita dele é muito interessante porque ele sempre acaba o capítulo com uma frase assim que vai deixar você louco pra ler o próximo capítulo. Tem um dos capítulos que ele fala como ele conheceu o Ian Curtis. De forma alguma o livro é sobre o Ian Curtis. O livro é sobre o Joy Division e a visão do Peter Hook sobre o Joy Division. O Ian Curtis entra quando é devido, não é um livro sobre o Ian Curtis. Se você quer saber mais da vida do Ian Curtis, eu acho que vai ler outra coisa, porque não é o foco desse livro. Um dos capítulos que ele acaba com essa frase marcante, ele acaba assim falando, como que é? Ele fala assim, e o Ian Curtis estava, uma tradução porca agora, de cabeça, que ele fala assim, estava com a jaqueta dele, com hate escrito atrás, typical. A primeira frase, o primeiro ponto desse livro também é muito legal, ele fala assim, nosso primeiro show como Joy Division e acabou com uma briga, típico. Então, é muito legal que também o Joy Division não se chamava Joy Division. Teve o Warsaw, eu não sei pronunciar o nome da banda antes. E depois eles mudaram pra Joy Division. Então tem várias histórias muito legais. Sério, se você curte Joy Division, você vai gostar muito desse livro. E fica aí como dica.